Só vou eu. Tô indo conversar com um monte de gente para falar sobre processos de atração de pessoal, de seleção, jovens talentos. Gente interessante, viu? Muito bacana os caras. Uma lista considerável. O pessoal parece que conhece do assunto. Eu sou Liliane Fonseca, eu tenho um blog, o Trainee 2010, que fala sobre processos seletivos, vagas, dicas, experiências, opiniões. Eu coloco links e matérias interessantes e todo tipo de conteúdo que possa ajudar os candidatos nos processos seletivos para trainee. Eu publiquei em 6 meses 89 processos de trainee no meu blog. E assim, eu não publiquei todos. E eles são parecidos? Muito parecidos, muitos. As propostas são muito parecidas, né? Vem pra cá porque você vai ser um novo líder, você vai ser bem remunerado, você vai ter investimento em carreira, e você vai viajar, você vai conhecer todo mundo, você vai ser valorizado, você vai conhecer o diretor, o presidente. Agora tá uma chuva, cara. E um trânsito. Então, a gente tem um mercado extremamente competitivo, né? Então, eu, por exemplo, abri acho que a revista Você ou a Exame, esses dias e vi programa de trainees, programa de trainees, programa de trainees, e todos muito atrativos, né? Então, e todas as empresas buscam a mesma população. E boas empresas, né? Boas empresas, empresas muito bem conceituadas que qualquer um gostaria de trabalhar. Então, tem essa primeira questão, como ser competitivo e ter um poder de atratividade maior? Eu acho que tem questões de salário, óbvio que nós temos que estar alinhados com o mercado, de benefícios, tudo isso que envolve o pacote que a gente teria para oferecer. Porém, eu acho que tem uma questão que vai além, e quando você pergunta o que me angustia, que tira o meu sono, eu estou sempre buscando com que isso aconteça. É assim, além da questão higiênica de propiciar para o trainee condições adequadas ao mercado, tem a questão do desenvolvimento deles. Então, não basta que eu ofereça um bom pacote para atraí-los. A questão é retê-los, porque o mercado continua competitivo, né? Então, nessa retenção, eu acho que a questão do desenvolvimento deles, as oportunidades que eles têm de crescimento, ter funções desafiadoras, ter funções que não fiquem naquele dia a dia, portanto, que os preparem para responsabilidades maiores e mais complexas. Então, isso tem sido uma equação para nós, que nós buscamos fechar, porém, ela é um desafio. Olha, são muitas as dificuldades, eu diria, né? Hoje a gente tem bastante desafio a superar. Eu acho que a maioria deles diz respeito de você lidar com o sonho das duas partes, né? Com aquilo que é projetado mesmo, como sendo o ideal. Então, muitas vezes, quando os clientes nos procuram, eles têm um ideal, né, do que eles querem, mas nem sempre isso tem a ver com a própria realidade da empresa, com os próprios valores dela, né? Mas às vezes são coisas que estão ligadas ao que o mercado está pedindo, ao que as outras pessoas estão valorizando e que também, então vira na verdade um grande modismo, né? E o candidato também, né? Existe uma certa cartilha de como ser um bom candidato, né? Então, como eu lido diretamente com o público jovem, isso é muito mais forte nessa população, né? Eles têm realmente essa intenção de, poxa, como é que eu vou agradar, e o que estão esperando de mim, e qual é o campo que eu tenho que conquistar a todo custo. Então, às vezes, a gente tem que tirar essas máscaras dos dois lados, né? O que realmente está por trás do desejo da empresa, o que realmente está por trás do desejo do candidato. Rapaz, não sei se vai dar tempo, viu? Vou ter que editar esse vídeo no carro. Que dureza. Mas o que eu mais percebo dentro dessa questão de recrutamento e seleção, primeiro são as pessoas saberem que elas são donas da própria carreira. Então, principalmente o pessoalzinho que está se formando ainda na faculdade, ainda não entendeu plenamente de que eles são donos da própria carreira e que eles têm que correr atrás
do mercado e não o mercado mais correr atrás deles. No seguinte sentido, eles têm potencial para escolher a empresa que eles querem trabalhar. E aí, nesse ponto, as pessoas conseguirem conciliar os valores pessoais com o que as empresas pregam de valores e saber se essas empresas estão dentro do projeto profissional, dentro dos valores pessoais e vão servir para o futuro profissional delas. Eu acho que a gente conviveu por muito tempo com uma desconexão total entre o mundo acadêmico e o mundo das organizações. O que me parece hoje é que pelo menos as universidades com as quais eu mais tenho contato, elas estão alertas para isso. Então, talvez eu veja, por exemplo, usar como exemplo a universidade que meu filho frequenta hoje. Quando eu converso com ele sobre isso, ele tem uma visão assim, a universidade está me preparando para que eu seja um dos líderes do futuro, um dos líderes que façam a diferença. Ótimo, porém, quando eu quero entender um pouco mais o que ele está vendo lá e a conexão com o que tem aqui, ainda não consigo enxergar. Eu acho que ele pensa que sabe o que quer, né? Mas é muito naquela linha mesmo do que todos os outros querem, né? Mas acho que isso faz parte mesmo, acho que da sociedade que a gente está formando, dessa geração que tem sido formada, né? Eu vejo as crianças, vamos pensar um pouquinho antes, né, deles chegarem no momento da escolha profissional e tal, as crianças muito expostas a N incentivos, N estímulos, e realmente fica difícil saber o que mais me atrai, o que eu mais gosto, né? Qual que é a minha praia, diante de tantas opções. Acho que antigamente isso não era tão fácil assim hoje, né? O jovem, ele tem uma característica de viver em grupo, tá certo? E o trainee é um grupo também. E o trainee é um grupo também que está em todas as áreas da empresa. Tá certo? Você vê, então, se você não tiver uma boa relação vamos dizer, do coaching, né, do sponsor com o trainee e da empresa com esse grupo, isso é complicado de você gerenciar. E uma tribo, né? Justamente, nós tivemos isso da empresa que eu trabalhei anteriormente, tá certo? Onde os trainees sabiam de tudo o que acontecia na empresa. Porque tem gente na controladoria, gente no financeiro, gente de suprimento, gente de RH, gente na unidade e no outro, eles sabem onde apareceu a vaga, quem foi, qual é o salário. Então isso tem que ter, se você não tiver uma cabeça boa para administrar tudo isso, realmente e algumas pessoas não têm, algumas empresas não têm. Quando a gente fala na preparação do gestor, que está buscando um profissional, então quando ele está diante de um profissional, num processo seletivo, fazendo uma entrevista, da dificuldade que é ele não projetar naquele profissional e tentar buscar alguém que seja a imagem e semelhança dele, e aí ao invés de ter uma equipe que se complementa, que exercita a diversidade, a complementariedade, ele tem uma equipe exatamente igual, com os mesmos pontos fortes e os mesmos gaps, só aumenta os dois polos. Olha, eu sinto assim, muita gente boa, assim, com currículos maravilhosos e buscando realmente se posicionar, se desenvolver, mas assim, tem algumas características que são gerais, comuns a todo mundo. Todo mundo é muito ansioso, a gente necessita de feedback assim, constante e assim, rápido se possível, e até uma questão que as pessoas não entendem, que às vezes o número de inscritos é tão grande que é inviável, sabe, o feedback detalhado, e as pessoas acho que não têm muito essa visão de que é difícil, entendeu? As pessoas querem o seu feedback de qualquer jeito. Todo mundo parado aqui. Ninguém consegue andar. Parece que não vai pra frente, né? Não sei o que acontece. Os caras vão ter que inventar uma coisa nova aqui pra mudar esse cenário, né? Porque desse jeito não dá, tá todo mundo travado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Os caras vão ter que inovar aqui, porque desse jeito não dá.